gente vai olhar agora uma outra questão, que são os tipos de falta que pode ter nas memórias cache. A gente pode ter faltas por conflito, por capacidade e compulsória. Vamos entrar aqui e dar uma olhada. Então, das faltas que a gente tem, as por conflito se referem a vários blocos quererem ocupar da memória principal, quererem ocupar o mesmo bloco da memória cache, porque a gente tem menos blocos na cache que na memória principal. Isso equivale no gráfico à área que está na parte de cima, embaixo das curvas do mapeamento direto, associativo 4 vias, associativo 8 vias e totalmente associativo. A totalmente associativo não tem falta por conflito, só falta por capacidade, que é a área na forma fechada azul, ali onde está escrito capacidade. O mapeamento direto é o que tem maior falta por conflito. No momento que a gente coloca mais vias, mais opções para mapear um bloco, então vai diminuindo a quantidade de faltas por conflito. Isso observa o gráfico na vertical, faz um corte vertical numa determinada porção de tamanho de cache. Tá? Claro que aumentando o tamanho da memória cache, as faltas por conflito e capacidade tendem a diminuir, certo? Um detalhe também que aumentando o número de vias, em termos de faltas por conflito, equivale a aumentar a capacidade da cache. Já as faltas por capacidade são simplesmente porque não tem lugar na memória cache para acessar todos os blocos que o programa utiliza. Então, a parte correspondente a faltas por capacidade no gráfico é a área fechada em azul, onde está escrito capacidade. Acompanha o valor da associatividade total, né? E, claro, aumentando a capacidade da cache, vai diminuindo a falta por capacidade. Nota que a penalidade, se a gente aumentar o tamanho do bloco, pode ser que a penalidade aumente, então aumente também a taxa de faltas. Finalmente, a falta compulsória é a área verde embaixo. Ela é praticamente constante, porque ela se refere àquele primeiro acesso que o programa faz a um bloco de memória. Como se refere ao programa, aquele bloco não estar ainda na cache, obrigatoriamente eles não estão na cache quando começa a execução. Então, isso independe um pouco do tamanho da memória cache. Claro que a gente pode tentar fazer algumas técnicas para tentar melhorar isso. A gente vai olhar mais adiante. Então, olhando o seguinte, faltas por conflito, né? Ou seja, vários blocos em uso simultâneo e só cabe um número menor de blocos. Isso aumenta a associatividade, a gente já viu lá no gráfico, certo? Que melhora o comportamento. Falta por capacidade. Bom, se eu aumentar o tamanho da memória cache, também vai diminuir a quantidade de conflitos que eu tenho. Veja, esse gráfico você tem que entender olhando ele nas duas dimensões. Eu aumentando a capacidade, eu estou aqui deslocando no eixo X. Tá? Eu mudando a forma de associatividade, eu estou mudando aqui no meu. Ou seja, se a memória tem 8K, com um mapeamento direto eu vou ter essa taxa de falta, com associativo 4 vias essa, com 8 vias essa, e com associatividade total essa aqui. Certo? Então por isso que a gente diz, olha, aumentando a associatividade eu estou reduzindo os conflitos. Aumentando a capacidade, eu também vou acabar diminuindo os conflitos, né? Estou diminuindo principalmente as faltas pela capacidade mesmo. E a falta compulsória eu não tenho muito o que fazer, assim, porque sempre vai faltar, mas eu posso fazer alguma coisa interessante, eu posso fazer um prefetch, né? Já buscar antecipadamente blocos que talvez eu vá precisar no futuro. Tá?
É uma técnica interessante de eu tentar reduzir a taxa de falta. Mais ainda sobre as faltas, e se a cache fosse totalmente associativa e infinita? Nossa, no caso ideal, né? Eu não vou ter mais falta de capacidade nem de conflito, porque ela tem tamanho infinito, cabe tudo lá dentro, não vai ter conflito, ela é associativa, mas ainda vou continuar tendo a falta compulsória. De qualquer forma, eu vou ter que trazer para cache. Tá? E ainda, seguinte, se a cache for totalmente associativa de tamanho infinito, tá? Bom, o programa pode usar mais blocos do que a cache comporta. O que vocês acham disso? Aí vem aquela discussão de infinito em anticálculo, né? Mas a gente poderia pensar que pode ocorrer isso. E se fosse uma associativa por conjunto com mapeamento direto? Bom, aí a gente tem as faltas por conflito, né? Porque de qualquer jeito a associativa por conjunto com mapeamento direto sempre vão ter blocos que mapeiam para o mesmo bloco da cache. Tá? Só que a associativa por conjunto ela tem mais possibilidades, mas digamos que tem 4. Se eu tiver 8 blocos que querem ir para o mesmo bloco da cache, então também vai dar falta por conflito. Nas memórias que a gente pode escolher que bloco a gente vai colocar em qual lugar, a gente tem que ter uma política, eu tenho que escolher que bloco que vai sair, né? Digamos, numa conjunta associativa de 4 vias. Quando nenhuma das 4 vias tem o bloco que eu quero, eu vou ter que trazer da memória principal um novo bloco. Eu tenho 4 blocos ocupando lá, vou ter que escolher algum. Tá? Eu posso usar o política LRU, a List Recently Used. O bloco faz mais tempo que eu não uso. Tá? Isso é bacana, parece ser o melhor. E eu posso escolher qualquer um, aleatório, certo? Bom, tem estudos feitos que mostram, por exemplo, que fazer o LRU, que parece ser o caso ideal, e fazer aleatório não dá muita diferença, certo? Mas, em todo caso, a gente pode fazer umas implementações com um bit só, dizendo em 2 vias qual é o bloco que está mais tempo sem ser acessado. Então não precisa fazer um timestamp lá, ficar comparando o tempo, que isso seria super complicado. Pode só marcar um bit lá dizendo, olha, esse cara aqui já foi acessado, esse também. Esses dois. E fica sempre dizendo, alternando qual foi o último que foi acessado. Ou então com 3 bits algo hierárquico, né? Ao invés de fazer com 2 bits codificando, que eu teria que decodificar para saber qual é o último que foi acessado, eu posso fazer com 3 bits. Tá? Bom, jeito de fazer aleatório é fazer uma conta qualquer com os bits do endereço, ou então o registrador vai deslocando, ou poderia ser vários outros jeitos. Tá? Mas é um ajuste fino ali, você tentar melhorar um pouquinho daí, mas pode valer a pena. Né? Bom, caches com pipeline são muito importantes em pipelines, memórias caches, porque lembra o nosso pipeline que acessa memória de instruções, memória de dados, é que eu poderia ter uma cache nível 1 para dados, nível 1 para instruções e uma unificada à memória principal. Se eu ficar demorando para trazer dados da memória cache aqui, vai me atrasar todo o pipeline. Né? Então,
o bom funcionamento da cache é fundamental para que funcione bem o pipeline. Fica legal eu separar a cache de instrução de dados por causa desse princípio que a gente já falou. A localidade nos dados pode ser diferente das instruções. Então, como as localidades podem ser diferentes, o comportamento vai ser diferente, então pode ser legal eu ter duas memórias cache separadas. Agora a gente entra aqui também. Bom, então a gente estava discutindo caches e pipelines. Se houver acerto na cache, entrega o dado e prossegue. Se houver uma falta, segura a execução do pipeline até que seja carregado o bloco faltante na cache. Se for uma falta de instrução, vai bloquear essa parte aqui do pipeline. Né? E uma falta de dado vai parar aqui a busca do dado, só que vai ter impacto em todo o pipeline daqui para trás também. Né? Quanto ao desempenho, a gente pode pensar que importa o tempo que demora para um programa ser executado, vai ser as instruções do programa, vezes os ciclos que cada instrução demora, vezes os segundos por ciclo. Lembra lá quando a gente estudou desempenho, né? Essa aqui é a equação básica de desempenho. Bom, ciclos por instrução, a gente tem o CPI ideal do pipeline, mais os ciclos que a gente fica esperando pela memória. Veja, o CPI real, ele também pode ser afetado por aquelas outras questões que a gente viu, de bolhas, hazards, pipeline. Além disso, então a gente vai considerar o tempo médio de acesso à memória. Então, eu posso calcular o tempo médio de acesso à memória, vai ser o tempo de acerto, ou seja, o tempo que demora para acessar o dado da memória cache, mas quando não dá certo. Então, a taxa de faltas, por exemplo, 0,1 dos casos, 10% dos casos, não dá certo. E quanto tempo eu perco quando isso acontece? Penalidade por falta é o tempo que demora para eu trazer o bloco da memória do nível seguinte para a memória cache, por exemplo. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero ter isso aqui o menor possível. E não é tão simples assim. Às vezes eu melhoro uma coisa, pioro outra, mas vamos ver o que dá para fazer. O tempo médio de acerto, então, eu tenho dois casos. Né? O acerto é o tempo de buscar o dado na cache. Quando der errado, quando dá uma falta, bom, eu vou trazer o dado para a cache, então de qualquer jeito eu vou ter esse tempo da cache, que eu vou ler da cache. Lembra que eu nunca pulo níveis. Aí eu vou buscar o tempo que precisa para acessar a memória principal, mais a quantidade de palavras que eu preciso copiar para essa memória principal. Né? Então, por exemplo, a penalidade pode ser esse tempo de acesso à memória, mais a cópia do bloco todo. Então, bom, aqui tem um dado assim, compilador, GCC, com memória perfeita, sem dar falta nenhuma, por exemplo, da CPI 1,2, considerando as dependências, né, os hazards. Tá? Se 11% das referências à memória causam faltas e cada uma tem penalidade de 10 ciclos, a penalidade é tudo isso aqui, né? Tá? Então eu vou ter que o CPI que eu vou ter na minha máquina vai ser 1,2, que já foi prejudicado de 1 por causa dos hazards, né? Mais as faltas que eu tenho e a penalidade. Olha, isso aqui me leva o meu CPI para 2,3. Olha a tragédia. O,
pipeline super afinado, bacana, cheio de for, de previsão de desvio, aquela coisa toda, a gente conseguiu colocar em 1,2. Aí 11% de faltas na memória, que é pouco, né? Me levam o CPI para 2,3. Veja como é importante o esquema de acesso à memória. O tempo médio de acerto, é isso então, o tempo de acerto, mais os faltas e outra penalidade de faltas. Tá? O tempo de acesso é proporcional à capacidade da memória. Tá? Tem isso. Memórias pequenas costumam ter tempos menores. As caches são pequenas. O mapeamento associativo é mais lento que o direto para as etiquetas, claro, né? O direto tem aquele mapeamento por fio direto, não preciso fazer nada. O associativo eu já preciso fazer aquelas comparações, então vai ser mais lento um pouco. Tá? Eu posso segmentar o acesso à cache, dividir em pedaços o acesso à cache, tá? Em estágio. Então, aumentando o número de estágios que cuidam disso no pipeline. Poderia ter 2 a 3 estágios na busca, 2 a 3 na memória, ao invés de um estágio só. Né? Mantém mais ou menos a latência, né? Porque o tempo total vai ser igual, mas eu consigo já melhorar um pouco o acesso às memórias. Mas uma coisa bacana que eu posso tentar minimizar as faltas, né? Ajustando aqueles 3 Cs lá, os 3 problemas que eu tenho. A capacidade eu posso tentar aumentar, o número de blocos, a capacidade é o número de blocos que eu tenho, vezes o tamanho do bloco, vezes o tamanho da palavra. Só que eu vou pagar um pouco o tempo de acesso, vai piorar. Posso aumentar a associatividade, também vai melhorar, né? Só que também vai piorar um pouco o tempo de acesso. E aqui é um esquema mais maluco, assim, mas bem interessante, que é a busca antecipada, né? Só que talvez eu esteja trazendo coisas que não sejam úteis, né? Então não posso ter poluição. Tá? Capacidade do mapeamento direto, número de blocos, o tamanho do bloco, também da palavra. Né? Só pra... Bom, vamos olhar aqui que temos para cá. No desempenho, então, a gente está querendo minimizar aquela penalidade. Né? Vamos ver. Antes a gente estava vendo minimizar as faltas, agora vamos tentar minimizar a penalidade. Eu posso ter um barramento mais eficiente, tá? Trazendo mais palavras de uma vez só. Tá? Então, ao invés de ter um tempo de acesso e aí buscar uma palavra, outro acesso, buscar uma palavra, outro acesso, buscar uma palavra, eu posso ter um acesso e busco 4 palavras de uma vez só. Tá? Então, ao invés de ter um barramento de 32 bits, eu teria um barramento de 128 bits só. É legal, só que o hardware fica mais complicado e mais caro. Tá? Eu posso ter memória entrelaçada. Memória entrelaçada é um esquema que eu acesso as 4 memórias de uma vez só. Então, ao invés de ter um circuito integrado de memória, por exemplo, eu teria 4 circuitos integrados ou 4 blocos de circuitos integrados de memória. E as posições sucessivas de memória estão em circuitos integrados diferentes. Então, por exemplo, se eu acesso a linha 100 da memória, aqui teria o endereço 100, 101, 102, 103. 4 memórias separadas já são acessadas ao mesmo tempo num único acesso. Isso tem a vantagem que eu mantenho a mesma largura de barramento, né? 32 bits, ao invés de fazer 128 bits que nem esse aqui. Claro, eu vou pagar um pouquinho, vou ter 4 tempos de acesso, depois eu vou ler essas 4 memórias, uma de cada vez, mas o acesso, ou seja, até elas buscarem o conteúdo, foi feito junto delas de uma vez só. Tá? Então é uma forma bem interessante, bacana. Tá? Tem também uma outra técnica aqui já é mais avançada, eu posso ter uma cache de vítimas, chama. Eu posso ter uma cachezinha pequenininha para guardar os blocos que saíram da cache, olha só.
porque eu vou buscar ele lá primeiro. É tipo, tem uma segunda chance. Você saiu da cache, mas você está aqui pertinho. Tá? Vai ser mais fácil buscar. Outra forma que eu tenho para aumentar o desempenho, também minimizando a penalidade, é o tentar melhorar o acerto na faixa inferior. Tá? Significa eu ter vários níveis. Né? Então eu tenho nível 1, eu ponho um outro nível antes aqui da memória. Então quando não encontro o dado na nível 1, eu vou ter uma penalidade menor, porque eu não vou estar buscando a memória principal, vou estar tentando buscar da memória nível 2. Tá? A taxa de faltas em determinado nível vai ser as faltas daquele nível sobre as referências daquele nível. Tá? Isso é a taxa de faltas. E a taxa de faltas global vai ser as faltas em todos os níveis sobre as referências que a CPU quer fazer. A taxa de faltas na nível 2 é alta, porque assim, a L1 filtra as referências com boa localidade. O que quer dizer isso? Que as coisas boas que têm boa localidade estão lá na L1. Tá? Na L2 sobra as coisas que estão pipocadas, espalhadas pela memória. Então a tendência é que a taxa de faltas da L2 seja pior que a taxa de faltas da L1. O resultado disso tudo, o tempo médio de acesso à memória, que é o que interessa, né? Vai ser esse tempo da L1, tá? Quando tudo dá certo. As faltas da L1, quando dá errado, vezes o tempo que eu tenho do resto. O que é o do resto? Bom, é o tempo da L2 quando dá certo, mais as faltas da L2 vezes o tempo de penalidade da L2. E assim por diante. Se eu tivesse 3, 4 níveis, eu podia fazer o mesmo tipo de equação. Não? Tá entendido? Ainda minimizando a penalidade, eu posso tentar minimizar o tempo de carga, ou seja, quando dá algo errado, eu vou ter que buscar no nível seguinte os dados. Eu não preciso esperar tudo terminar. Eu posso dizer o word restart, ou seja, assim que carrega a palavra que eu quero, já começa a executar. Tá? Por exemplo, estou carregando a palavra 0, 1, 2, 2 era que queria, já sai executando, não precisa esperar 3. Tá? E o critical word first, faltou 2, então primeiro busca 2 e já sai executando, depois busca 3, 0 e 1. Tá? Bom, então assim, quanto à organização, a gente tem na memória um bloco tem o bit de válido, tem etiqueta e tem os dados. E no endereço a gente tem o byte, a palavra naquela linha, o índice da linha e a etiqueta. Eu deslocando essa fronteira aqui para a direita eu tenho maior associatividade. Se for totalmente associativo, eu venho até aqui e desaparece a parte de índice. E eu deslocando para cá, para a esquerda, eu vou diminuindo a associatividade. Tá? Até chegar na questão do mapeamento direto. Resumindo, a gente pode entender isso como hashing, né, para mapear um endereço grande no endereço menor lá da memória cache. Se a largura aumenta o tamanho do bloco, a altura diminui, mantendo constante o tamanho de dados da cache. Né? Tem um mapeamento direto, como hashing, que eu faço no mod, totalmente associativo, pode estar em qualquer bloco no conjunto, e associativo por conjuntos, onde eu tenho um conjunto de linhas nos quais um bloco pode estar mapeado. Tá? E eu tenho as três categorias de faltas por capacidade, posso aumentar a cache para melhorar, por conflitos, então eu posso aumentar a suscetibilidade, e compulsório,
que eu posso tentar fazer é uma busca antecipada. E o tempo médio de acesso à memória vai ser sempre o tempo de acerto, quando tem na cache o dado, mais as vezes que dá errado, vezes a penalidade, quanto tempo eu demoro para recuperar um dado. Tá? E eu posso tentar melhorar qualquer um desses três itens aqui para melhorar o desempenho. Só que quando eu melhoro um, geralmente piora um pouco os outros. Então, isso aqui é um equilíbrio complicado. Mas